Então, assim, corta, então, né? Contexto, Daniel Ludwig corta para 1967. Exatamente. Ele já estava com 70 anos, Ah, ou seja, já tinha uma carreira consolidada, né? Já tinha essa fama do homem mais rico do mundo, já tinha tocado projetos ao redor do mundo. E ele queria, ele tinha uma tese que as décadas seguintes, 70 e 80, o mundo passaria por uma escassez de fibra de celulose e de alimentos. E essa era a visão dele na época. E aí ele queria ele queria começar a produzir celulose na Nigéria. Só que em 67 estourou a guerra civil na Nigéria, e aí ele cancelou, abortou o projeto. E nesse meio tempo, o ministro do Planejamento, Roberto Campos, entrou em contato com ele e vendeu o Brasil para ele, né? Tipo, cara, quem sabe tu faz teu projeto aqui e tal, Amazônia, não sei o quê. E ele aceitou e simplesmente comprou 1,6 milhão de hectares na divisa entre o Pará e o Amapá. essa é uma área equivalente ao estado de Sergipe, só para É, vocês entenderem o tamanho do negócio. é. E Connecticut também nos Estados Isso. É. Unidos. Ele, É, ele, ele usa Connecticut como é. Aham. referência. E aí, ali onde passa o rio Jari. Por isso que o nome do projeto é Projeto Jari. Perfeito. Né? Segundo reportagens, ele pagou 3 milhões de dólares na época por toda essa área. Tá? Então, ele comprou essa área e a ideia central era produzir celulose, né? O grosso de tudo seria celulose. E Principal indústria, né? a principal indústria, mas ele também iria produzir alimento. Iria produzir arroz, e também depois minério, né? É. E Bauxita e tinha um tal. projeto de pecuária também, de levar É, pecuária também. isso. Mas o grosso seria celulose, tá? Exato. Qual foi o ponto? Não sei se todo mundo sabe, mas a celulose, ah, o Brasil, inclusive, é uma potência mundial, né? Porque aqui no Brasil teve a revolução do eucalipto. Porque o normal, né, grandes produtores de celulose, de papel e celulose, por exemplo, Finlândia, entre outros países lá do norte da Europa, eles usam o pinus, né, que leva 15 anos entre a plantação e cortar e fazer a celulose. O eucalipto é 8. Então isso deu uma vantagem competitiva para o Brasil muito Quase grande. metade do tempo, né? Né? Isso teve um papel muito grande da família Pfeffer, né, do Erling Lorentzen. Então o Brasil é o que é por causa do eucalipto. Só que o que o, o que o Ludwig queria fazer é não usar nem eucalipto e nem pinus. Ele começou a testar lá uma outra árvore, que era a gamelina, que é originária da Ásia, e que ela poderia ser cortada em 6 anos. Tá? Isso é muito importante, porque ele baseou todo um estudo que os botânicos dele levaram 10 anos, né, com testes e tudo, só que eles testaram lá na África, na Ásia e tudo. É, então a tese dele é, cara, a gente nesse 1,6 milhão de hectares, a gente vai plantar essa gamelina, Desmatar né? tudo. Desmata a mata nativa, né? Que Perfeito. tinha lá 400, 500 espécies, né? Desmata tudo. Planta a gamelina, depois corta e produz a celulose. Entre aspas, ele plantar árvores como fileiras de milho. Isso é Isso aí, importante. isso aí. Uma monocultura. É, Exato. porque ele tinha muito essa mentalidade de engenheiro. Em alguns documentários conta que, cara, ele achava aquele ambiente amazônico um caos, né? A selva ali, um caos, e ele queria fazer tudo, como ele falou, fileiras e usar máquina e tudo, né? Então o projeto era esse. Tira a mata nativa, bota a gamelina, e aí só então aí tu já vai ter ali um período para desmatar, depois plantar e para cortar, vamos dizer, 6 anos mais 2. O projeto já para começar a produzir a celulose levaria uns 10, tá? Uhum. E aí, e além disso,
né, ele se comprometeu com o governo brasileiro e fez isso, e por obrigação também, né, por necessidade, de construir toda a infraestrutura ali da região. Então não era só uma plantação, uma floresta com uma fábrica. Ele construiu casa, escola, hospital, ferrovia, 5.000 quilômetros de estradas, aeroporto. Então era todo. A cidade de Monte Dourado surgiu desse projeto, que hoje tem, acho que 60, 70 mil habitantes, né? Então, assim, ele pensou em todo o projeto, né? Como se fosse na verdade, seria mais de uma cidade até Sim. que ele iria construir, né? Então, foi de uma complexidade enorme, né? Lembrando que a gente está falando da selva amazônica, que algumas décadas antes, o senhor Henry Ford tentou fazer algo semelhante e não conseguiu, né? Por N desafios. Então, no caso do Ludwig, a teoria realmente fazia muito sentido, assim. O projeto é muito bonito, né? Pô, tu construiu uma infraestrutura com ferrovia, rodovia, aeroporto, vai produzir celulose, né? Só que os problemas já começaram cedo, Sim. né? Ele, assim como o que aconteceu com o Ford, com o Ludwig, na prática, foi tudo muito difícil, deram muitos problemas, sendo que o primeiro já foi a gamelina não ter se adaptado ao solo da Amazônia. Já era um solo mais pobre de nutrientes, e o que ajudou a deixar ainda pior foi que quando eles estavam desmatando, eles estavam com trator, retroescavadeira, não sei o que, e compactou ainda mais o solo. Uhum. Ficava seco, né, o solo. E aí eles tiveram que já, no início, trocar para desmatar tudo com motosserra, que é muito mais demorado. E precisava de mão de obra. Mais mão de obra. É. Mão de obra. Ah, é? Então, assim, já atrasou o projeto aí, né? E aí, então, quando começa a plantar as gamelinas, elas não se adaptaram, crescia toda torta, fraca. E tinha também um problema de praga, né? As que conseguiam sobreviver, Uhum. os fungos matavam. Então, assim, já começou com o pé esquerdo, né? É só um ponto que eu li aqui, é que ele, né, talvez tenha ficado faltando. Ele fez testes em países tropicais com a gamelina e ela se desenvolveu, tá? Não Sim. foi que ele não fez. Isso. Ele fez, como foi Mas dito, não- foram 10 Eu anos. procurei, ele não tem nada específico dele ter testado no Brasil. É, exatamente, é isso que eu ia dizer. Porém, não diz aqui que é no Brasil. Ou seja, enfim, fica essa lacuna na história. Ele já tinha a percepção de que ia funcionar em um país tropical, justamente por causa desses testes. E a escolha do Brasil, né, é justamente por uma questão principal geopolítica, Sim, que era um alinhamento, né, na Guerra Fria do governo americano com a ditadura militar. E, inclusive, ele teve vários benefícios tributários uhum. para fazer esse projeto, além de benefícios na própria importação, depois que a gente vai falar da indústria. Ele também recebeu uma isenção gigantesca, também porque ele investiu muito em infraestrutura. Mas, enfim. E era um momento, né, da ditadura militar que tinha um foco nos interiores do Brasil, né? Então, também nessa questão política fazia sentido para o Brasil. Então, como o Greco disse, o país ofereceu uma série de benefícios e ele tinha as contrapartidas, que era criar a questão social ali toda. Né? E ele sabia que podia funcionar em um ambiente tropical, né? Em teoria, né? Teoria. Uhum. Mas tomou um risco gigante, né? É que daí aqui só né, a gente pode falar é que como talvez seja bom realmente pontuar essa questão. Décadas antes, o Ford fez algo muito semelhante, né? Extremamente semelhante em diversos aspectos, né? E tudo deu errado, Sim. né? E a partir de agora, vocês, para quem conhece a história de Fordlândia, vocês vão ver como os erros e os problemas foram muito parecidos, né? Então, quer dizer, a primeira questão assim que já dá para fechar, ele não conhecia a história do país ou do que já tinha sido feito naquelas terras, né? Naquela região da Amazônia.
Então é um ponto já, um erro meio estranho para um homem daquele tamanho, porque o que acontece, também acho que é legal pontuar, esse era o maior projeto da vida do Daniel Ludwig, Sim. do homem mais rico da época, entende? E ele foi fazer isso no Brasil. Sendo que anos antes tinha um cara que virou, inclusive, estudo de administração, né, por seus acertos, que criou o Fordismo, tinha também errado no mesmo lugar, com erros muito parecidos, né? Então, esse é um ponto interessante dessa história que vai, a partir de agora, acho que a gente vai poder contar de uma forma melhor. Não dá pra subestimar a selva. A selva amazônica é hostil, né? Muito complicado. E aí também é interessante ver o choque entre a teoria e a prática, né? Porque no plano ali tudo faz sentido, né? Tem uma região, tal, mercado, demanda por celulose e tal. Sim. Mas na prática é outra parada, né? E aí então o primeiro desafio, o primeiro revés que ele tem é essa questão da gamelina, né? Não ter se adaptado. E aí a solução foi daí ir para pro pinus e o eucalipto, né? Não teve o que fazer. Inclusive o próprio Erling Lorentzen, que em tese era concorrente, mas ele também ajudou nesse ponto que ele mandou alguns. Porque o Erling Lorentzen, para quem não sabe, é o fundador da Aracruz Celulose, que chegou a ser a maior do mundo. Também tem vídeo. E aí ele forneceu algumas sementes lá para eles plantarem o eucalipto. Tipo assim, foi solidário, né? Viu que o cara tava assim. O cara botando um caminhão de dinheiro. Ou assim, ó, continua errando aí. Sabe, né? E aí... Começou pelo Pinus e depois foi pro eucalipto. Isso aí. Legal. E aí, legal vocês terem contextualizado, eu tinha me esquecido, mas foi essa época de anos 70, milagre econômico, né? Plano Nacional de Desenvolvimento, ditadura militar, e ele tinha, né, obviamente, uma relação com o governo, e aí, então, o projeto já atrasa mais do que o comum, por uma dessa questão da gamelina, e aí vem a segunda parte da história, que aí deixa ela mais inacreditável, né? Foi que é o seguinte, tá, beleza, plantamos aqui nossos pinos e eucalipto, agora a gente precisa cortar e a gente precisa de uma fábrica de celulose. Como se constrói uma fábrica de celulose no meio da selva? Não constrói. Não vai ter mão de obra, não vai ter equipamento, não vai ter maquinário, vai ser uma odisseia infernal. O que ele fez, né, que é a parte inacreditável, ele simplesmente projetou a fábrica, né, na Finlândia, que é um grande produtor de papel. Então o projeto foi de uma empresa finlandesa e a fabricação, né, a construção dessa fábrica foi no Japão, por conta da mão de obra extremamente qualificada, né? Estaleiros muito avançados e tal. E a ideia dele, então, era construir uma fábrica de celulose no Japão e uma usina termoelétrica também no Japão e rebocar elas do Japão até o Jari. Monstro. Não tinha um lugar mais longe para fazer uma fábrica. Bizarro, cara. Gostou desse corte? Segue o nosso canal oficial para ter mais vídeos como esse.